Olá, está no ar mais uma edição do nosso podcast Soja Brasil. Eu sou Michele Jardim, repórter e apresentadora do projeto, junto com a Kelly Ávila, e hoje nós vamos falar sobre oportunidade da segunda safra. Quem está com a gente aqui é o Valdomiro Garcia, gerente de marketing da Yara. Valdomiro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, eu que agradeço o convite também em nome da Yara, essa oportunidade de poder transmitir um pouco da nossa visão de agricultura para o produtor brasileiro. Valdomiro, a gente está falando de segunda safra. Vamos lá, pergunta que não quer calar. Como é que o produtor pode aumentar, consegue produtividade? O agricultor, ele sabe muito bem essa resposta, né? A gente tem que dar muito mérito a ele. Haja visto que hoje a gente fala segunda safra, mas essa janela já foi chamada de safrinha. E se a gente der só um passo atrás, olhar o panorama da agricultura brasileira, a gente vê que nos últimos 20 anos, né, o cultivo de culturas de interesse econômico nessa modalidade, ou seja, em sucessão ao cultivo de verão, ele aumentou bastante, né? Milho hoje é a principal cultura em volume de grãos e em receita produzida pelo produtor brasileiro na segunda safra, tá? Antigamente não era assim, a maior parte do milho era produzido na primeira safra. E o agricultor dominou, né, o solo, dominou as práticas de conservação, dominou a tecnologia necessária para conseguir fazer uma segunda safra com produtividades expressivas. Se a gente olhar um pouquinho para trás, sabe, a gente vê que antigamente o milho safrinha era um milho de 80 sacos, de 90 sacos. Em algumas regiões hoje, como o sudoeste goiano, centro-norte do Mato Grosso, né? Hoje se fala em 150, 160, 170, 180 sacas, né, de milho produzidos. Então, isso é fruto, né, de domínio do agricultor pelas tecnologias que permitem essa produtividade. O agricultor tem investido porque ele sabe que se ele conseguir essa produtividade, ele vai conseguir, dentro da utilização dos mesmos custos fixos que ele já tem no sistema de cultivo de verão, né, uma rentabilidade muito interessante. Ele vai trazer fluxo de caixa e vai trazer mais saúde para o negócio dele. Então, os investimentos em proteção de cultivos, né, adubação, preparo de solo e genética adequada foram fundamentais para isso. E a partir dessa sua resposta, quais os processos que interferem na produtividade dessa segunda safra? É, o agricultor conseguiu aumentar a produtividade, né, e a rentabilidade e a atratividade financeira do negócio dele com o aumento da segunda safra, não foi na sorte não, sabe? Porque os desafios nos últimos 20 anos aumentaram bastante, né? Então é muito mérito do agricultor, suportado pela indústria aí de fertilizantes, de defensivos e de sementes para isso, tá? Hoje, a gente tem três principais pontos que vão roubar a produtividade, né? E, consequentemente, o resultado financeiro do agricultor. A gente começa a olhar isso logo quando a cultura se estabelece e ela pode sofrer um período de interferência de mato-competição. Então, é muito importante que, para alcançar essas produtividades necessárias, né, para que o agricultor pague o custo dele de produção, que hoje no Brasil Central está girando em torno de 100 sacas de milho, né, e consiga superar essa produtividade para que aí, assim, né, o que esse delta positivo fica de retorno para o agricultor, ele não pode começar perdendo para o mato. Tá? E a Ihara, como empresa, né, que hoje faz a ponte da tecnologia de defensivos japoneses para o agricultor brasileiro, investiu e se debruçou bastante sobre esse tema. Então, para esse ciclo agora, já da safra 24 e 25, o agricultor vai poder contar com um ápice, que é um herbicida da Ihara, que ele vai resolver todos os problemas de plantas daninhas em pós-emergência da cultura do milho. Tanto as plantas daninhas de folha larga quanto de folha estreita, num único produto pronto. E o principal, ele combate somente o mato, ele é totalmente seletivo ao milho, porque uma vez que o agricultor elimina a planta daninha que vai competir com o milho e vai reduzir essa produtividade, é importante que ele também preserve o potencial produtivo do milho, utilizando tecnologias seletivas, né? Então, para esse primeiro passo, a Ihara se preocupou bastante com isso, está trazendo inovação em primeira mão para o agricultor, que é o ápice, né? No segundo ponto, é muito importante, né? Você se lembra que eu falei para você que o milho é cultivado logo em sequência da soja, né?
Então, fica um ambiente, né, que tem vida, que tem planta, que tem cobertura de solo por boa parte do tempo. Isso é bom para a planta, mas também é bom para algumas pragas que podem fazer uma ponte entre essas culturas, tá? E aí, logo quando o milho emerge, o agricultor tem que prestar muita atenção nos ataques de percevejo, tá? E hoje a gente já tem uma dinâmica que percevejos que antes atacavam somente a soja, trazendo também impactos negativos para a cultura do milho, tá? Para essa condição, para essa situação, é rara também ter uma solução que é o términos, né? Que logo quando o milho aponta, ele vai ter uma ação de choque, vai limpar o trilho, né? Desses percevejos que poderiam causar uma redução, comprometimento de stand, que é muito importante para milho, né? E como segunda etapa, a gente teve uma praga que ganhou muita relevância nos últimos 5 anos, que é a cigarrinha do milho. Até então, ela começou em uma região específica do Brasil e rapidamente se alastrou por todas as áreas de cultivo. E a cigarrinha ela pode trazer danos consideráveis, né? Não só para a formação das estruturas reprodutivas da planta, mas também chegando a ocasionar a queda do milho, né? E danos terríveis, né? A ponto de comprometer a produtividade do milho abaixo do ponto de equilíbrio, trazendo prejuízo para o agricultor. E a Errara também está com o agricultor para resolver esse problema. Hoje nós temos o Zeus, né, que é o inseticida que combina, né, choque residual de forma única no mercado para combater a cigarrinha. Então, veja só, quando a gente fala dessa etapa dos inseticidas, né, dos problemas de pragas sugadoras como percevejo e cigarrinha, a Errara é a única empresa que pode oferecer para o agricultor uma solução completa, com términos e com Zeus, dependendo do momento do milho e da necessidade de uso, né? E o terceiro e último ponto, que foi fundamental, porque ele está conectado com a genética, né? Então, tudo que a gente leva para o agricultor, a gente só está levando tecnologia para ele proteger o potencial produtivo daquela semente que ele plantou e que ele cuidou, e que a indústria, né, de melhoramento genético investe tanto para trazer. E à medida em que se tropicalizou, né, que se adaptaram-se híbridos, né, que permitissem a produtividade que a gente tem hoje para a segunda safra no Brasil, se por um lado esses híbridos ficaram mais produtivos, eles também ficaram mais demandantes em tecnologia. E isso apareceu muito na responsividade desses novos híbridos à utilização de fungicidas. Então, para mim, produzir 80 sacos, né, há 15 anos atrás, talvez há 20 anos atrás eu tirava cinema de fungicida porque eu tinha materiais pouco responsivos, eles produziam pouco e, por outro lado, também manifestavam pouco doenças, né, foliares, né? Hoje, com esses híbridos que permitem produzir 140, 150, 160 sacos, o agricultor precisa de fazer um manejo de doenças, tá? E esse manejo precisa de ser muito bem pensado. Provavelmente, quando o agricultor vai fazer o planejamento de segunda safra, ele tem híbridos de médio, baixo, alto investimento. Você tem híbridos que demandam um tratamento mais diferenciado, mais robusto para conseguir proteger o potencial produtivo. E a Errara ela tem uma plataforma completa para isso. Nós temos o fusão, que pode ser utilizado, né, em uma aplicação, em dois momentos diferentes aí para milhos de médio investimento. E quando a gente vai para o agricultor que quer colher mais, que quer produzir mais, a gente tem uma combinação de fusão com Cercobim, fusão mais a Prove. Então, a gente tem um pacote completo aí para atender o agricultor, seja qual for a necessidade dele, seja qual for a intenção dele de produzir. Então, a gente fecha aí, né, de forma muito simples, essa jornada dos fatores que o agricultor precisa de prestar atenção. Plantas daninhas, pragas, doenças, tá? Além do patrocínio da Errara, o podcast Soja Brasil é realizado pelo Canal Rural e pela ProSoja Brasil, com o patrocínio da Mitsubishi Intacta 2 Extend Campo Forte, coordenação técnica da Embrapa, coordenação técnica de Safras e Mercado e consultoria da Harvard Agribusiness School e Climatempo. Do mesmo jeito que você explicou para o milho, eu acharia interessante para o nosso ouvinte, para o produtor, a gente fala também das tecnologias que tem para a soja. Você conseguiria fazer uma retrospectiva do que a Errara tem também para a soja? Eu sei que a gente está falando de segunda safra, normalmente eles entram com milho. A gente poderia fazer esse balanço só para relembrar o produtor o que ele tem também como alternativa para responder alguns desafios que ele tem na produção de soja?
Claro, tudo começa pela semente, né? A Errara hoje ela é líder, né, nacional nas soluções de tratamento de sementes fungicidas, com certeza N, né? Nós somos a empresa que mais ajuda o agricultor a proteger a sua semente de soja, que é a principal cultura do país hoje, né? Contra a incidência aí de fungos que vão prejudicar o estabelecimento do stand, tá? Então, esse é o primeiro ponto, a proteção da semente. Quando a gente vem para a linha de herbicidas, né, hoje talvez seja um dos principais calos do sojicultor. A gente tinha um cenário antes da introdução de biotecnologia que permitiu, né, o uso de um herbicida, até então não seletivo, mas que resolvia boa parte do problema do agricultor. Né? Essa biotecnologia avançou rapidamente em toda a área de cultivo do país e, né, como era de se esperar, com o uso repetitivo, com a exposição da mesma molécula, a gente tem hoje algumas plantas daninhas que se adaptaram, né, a receber o tratamento desse herbicida e são menos sensíveis ou até adquiriram um grau de resistência e tolerância. Isso existe uma ginástica do agricultor, porque está ficando muito difícil de controlar a planta daninha, em especial o capim-pé de galinha, que a gente vê no Brasil Central aí dando bastante trabalho, né? E também pensando nisso, a Errara tem hoje uma molécula, né, vinda dos nossos acionistas japoneses, né, que é o produto Yamato, aonde ele consegue antecipar, né, os esforços para o controle das plantas daninhas, né, em especial o capim-pé de galinha que está dando bastante trabalho. Por quê? Porque ele é utilizado em pré-emergência. Então, o Yamato, o agricultor utiliza ele, né? E ele consegue controlar o início do fluxo de emergência, né? Ou seja, em pré-emergência dessas plantas indesejadas da cultura da soja. O que é mais interessante? O Yamato é um produto que deixa o agricultor livre para ele montar a plataforma de manejo que ele escolher. Então, ele pode utilizar o Yamato sozinho, ele pode utilizar o Yamato combinado com outras moléculas, né? Aplicado aí como parceiro de outras moléculas, dependendo da situação específica que o agricultor tem dentro da propriedade dele, tá? E depois, quando a gente vem, né, para os percevejos, né, insetos sugadores têm aumentado bastante. A gente falou agora há pouco de biotecnologia pensando em herbicidas, hoje biotecnologia pensando no controle de mastigadores de lagartas, né, também são utilizadas de forma massiva. A gente tem uma biotecnologia especificamente que é bastante utilizada já há algum tempo, então, as lagartas voltaram a demandar a atenção do agricultor, mesmo em variedades, né, de soja que contém esse gene BT, né? Então, a gente tem uma solução para isso, que é o Hayat, e como nos últimos anos o agricultor diminuiu bastante o uso de inseticidas para lagarta, a gente observou que os insetos sugadores começaram a incomodar mais. Então, hoje está cada vez mais desafiador você controlar percevejo. Quando o clima é um pouco mais favorável, mais seco, ficou bastante desafiador controlar a mosca branca também. E aí a gente tem términos e zeus, que a gente falou agora há pouco, que é utilizado no milho, eles também são utilizados na cultura da soja. E olha que interessante, né? O jeito e rara de ser é pensar a jornada do agricultor. Então, quando a gente entende que o mesmo agricultor que planta soja, ele vai utilizar depois a mesma área dele para o cultivo sucessivo de segunda safra do milho, os nossos produtos são desenvolvidos, adaptados para o sistema soja e milho. Então, os eusotérmicos que o agricultor utiliza para controlar percevejo na cultura da soja, ele vai utilizar para controlar o percevejo e a cigarrinha na cultura do milho, ou na cultura do sorgo também, que é uma cultura que tem crescido bastante, né? A gente teve recentemente, última semana, um anúncio muito bacana de possibilidades de abertura de mercado de sorgo fora do país, né? Internamente, a gente tem um avanço hoje da demanda, né, pelo sorgo, que um dos grandes desafios do sorgo era a liquidez desse produto, né? Eu plantava, mas para quem e para onde eu vou vender? Então, a gente tem anúncio de projetos fantásticos de usinas de etanol a partir de sorgo, principalmente em regiões onde o milho, né, como segunda safra, vai ter uma adaptabilidade menos favorável, né, como a região do Arco Norte, do Maranhão e do Piauí, que vão ajudar também o agricultor a ter mais opções para a segunda safra. Tá? Então,
você vê que as soluções da soja que a gente tem, elas são pensadas para o sistema de cultivo, pensando em primeira e segunda safra, né? E hoje, soja, né? Assim como a gente falou agora há pouco que o milho, à medida em que a genética avançou para poder oferecer ao agricultor a possibilidade de produzir mais no milho, a gente viu esse mesmo movimento na soja. E a necessidade de ter um cuidado maior para produzir mais, que a gente falou agora há pouco do milho, ela também se faz presente na soja. Então, antigamente, sabe, o agricultor sabe do que eu vou falar agora. Se a gente visse um talhão que era para dar 60 sacos, todo mundo ia lá ver. O que eu fiz nesse talhão? Talhão de soja de 60 sacos. Hoje o agricultor não monta na caminhonete para ir ver. Ele quer ver de 70, quer ver de 80. Esse ano, o que a gente está vendo que vai acontecer na Bahia com a soja, eu acho que o agricultor vai montar na caminhonete para ver soja de 90 sacos. Então, isso demanda um cuidado diferente no manejo de doenças também. Cada vez mais específico, cada vez mais desafiador. A comunidade científica brasileira, né, tanto dos pesquisadores quanto das consultorias, das empresas especializadas, faz um baita de um trabalho junto ao agricultor brasileiro e junto conosco na indústria química. E, inclusive, nós temos também, para complementar a linha de fungicidas hoje, que já é bastante completa, e um ponto que eu não poderia deixar de falar aqui, né, é bastante coisa, mas trazendo para o cenário de hoje, o que a gente viu, né? A janela de plantio de soja, ela foi mais favorável do que no ano passado, né? Possivelmente nós vamos ter uma janela mais favorável também de plantio de segunda safra. Hoje a Agroconsult já aponta, né? Talvez uma segunda safra de milho recorde, né? Agora tem um desafio aí, porque a janela foi mais favorável porque o agricultor plantou muito rápido, né? O poderio operacional hoje do agricultor brasileiro é uma coisa formidável, né? Então, o que aconteceu? Vai se acumular, né, bastante área de soja para ser colhida em pouco tempo. E esse movimento de colher e plantar o milho, ele é muito importante. 2 dias, tá? De atraso no plantio da segunda safra pode comprometer 5, 10, 15 sacas, dependendo da situação. E nós temos hoje uma ferramenta que é o Doraimax, que é um herbicida utilizado em dessecação pré-colheita da soja, que ele consegue permitir para o agricultor de 1 a 2 dias, às vezes até um pouquinho mais, de antecipação da colheita. E hoje, 2 dias para o agricultor, com o poderio operacional que ele tem, ele consegue plantar muito milho, ele consegue garantir uma melhor produtividade, um melhor resultado para ele, sabe? Então, de forma resumida, são essas as conexões que a gente faz da jornada do agricultor com o nosso portfólio para a soja. Para a gente finalizar nosso bate-papo, qual que é o recado que você deixa para o produtor que está acompanhando a gente? É muito em linha do que eu falei há pouco, né? Esses são os pontos de atenção, e se você me permite, eu gostaria de humildemente parabenizar o agricultor brasileiro pelo papel que ele tem hoje para o país, para o município que ele está instalado, para a propriedade que ele cuida, das pessoas que ele cuida, né? E a Yara como um todo é muito grata, né? A agricultura é a vida da Yara. Nós somos uma empresa fundamentada na agricultura brasileira. Nós não temos outras divisões de negócios que não seja agricultura. Então, a gente se conecta muito com o agricultor nesse sentido. Para nós, para o agricultor brasileiro, a agricultura é a nossa vida. Meu querido, muito obrigada por sua participação nesse podcast. Eu te agradeço. Tá ok, muito obrigado. Uma excelente safra para todos nós. Além do patrocínio da Yara, o podcast Soja Brasil é realizado pelo Canal Rural e pela ProSoja Brasil, com o patrocínio da Mitsubishi Intacta 2 Extend Campo Forte. Coordenação técnica da Embrapa, coordenação técnica de Safras e Mercado e consultoria da Harvard Agribusiness School e Climatempo.